E aí, vamos lá para a nossa segunda parte da aula de PG. Então, vamos falar da soma dos termos de uma PG, ok? A gente já viu soma dos termos de uma PA, só que aqui a coisa é um pouquinho diferente. Vocês lembram que a questão da PG ser crescente, decrescente, já tem uma cara diferente lá da PA, né? E isso vai impactar na questão da soma, na soma dos termos de uma PG. Vai ser assim, um pouquinho diferente do que acontecia lá. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. A primeira coisa que eu vou fazer é deduzir a fórmula da soma dos termos de uma PG, tá? Então tem uma dedução aí muito clássica que é bem tranquila da gente entender aí. Então vamos lá, ó. A soma dos termos de uma PG finita, é A1 mais A2 mais A3 até chegar lá no AN, tá joia? Então aqui eu estou falando de uma PG finita. Então ela tem uma quantidade aí uma quantidade N de termos. Ok, tá aí. Essa é a soma dos termos de uma PG. Beleza. Bom, o artifício matemático aqui para achar a fórmula da soma é multiplicar tudo por Q, dos dois lados. Então, Q vezes S é igual a Q vezes tudo isso. Beleza. Agora, olha só. Quando a gente multiplica um termo por Q numa PG, a gente encontra o próximo. Então, olha só. Então, Q vezes Sn vai ser Q vezes A1. Q vezes A1 é o A2. Depois, Q vezes A2 é o A3. Até chegar lá no finalzinho, ó, Q vezes AN menos 1 é AN, que é o próximo, né? E Q vezes AN, eu escrevi AN vezes Q. Não vou escrever AN mais 1, porque a PG só tem N termos. Então, AN vezes Q. Vejam que a gente obteve aí uma igualdade, que eu chamei de número 2, e a gente já tinha lá uma igualdade chamada de número 1. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Dá para ver que tem um monte de termos repetidos. Então vamos subtrair uma da outra que vai desaparecer um monte de gente. Então vamos fazer a expressão 1 menos a expressão 2. Aí vai ficar, ó, Sn menos Q vezes Sn. E aí vamos subtraindo, ó. O A1 que está lá em cima, na primeira expressão, não tem nenhum A1 lá embaixo. Então vai ficar A1. E aí depois a gente vai fazendo A2 menos A2, A3 menos A3, A4 menos A4, vai desaparecendo tudo. O que que sobra lá no final? Ó, lá na pontinha lá da primeira expressão tem o AN. Né? E aí o AN da expressão 1 menos o AN da expressão 2 zerou. Ficou só, então, menos, porque a gente está subtraindo, né? AN vezes Q. Olha só. Então a gente tem Sn e Sn do lado esquerdo, dá para pôr em evidência, né? Do lado direito a gente tem A1 e AN. Mas a gente sabe quem é AN, né? Em termos de A1 e Q. O AN é o A1, ó, vou substituir ali, ó. No lugar do AN vou colocar A1 vezes Q elevado a N menos 1. Só que é Q elevado a N menos 1 e tem um Q ali, ó. Então é Q elevado a N menos 1 vezes Q. Isso dá Q elevado a N. Então agora ficamos assim, ó. Dá para pôr o Sn em evidência do lado esquerdo e o A1 em evidência do lado direito. Então Sn vezes 1 menos Q igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N. E aí, isolando o Sn, está aí a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG finita. Beleza, então vamos usar essa fórmula aí em alguns exemplos. Vamos lá. Então, primeiro exemplo, basicão, determine a soma dos 6 primeiros termos dessa PG. Claro que a gente pode obter os 6 termos, né? E somar. Então, 1, 5, 25. Só continuar aí multiplicando por 5, né? Então, o outro é 125, 625 e o outro é 3.125. Soma os 6, obtivemos a soma, né? Agora, se usar a fórmula, a gente vai ter lá. Quem é o A1? Quem é o A1? É 1, né? Então, o A1 é 1. Q elevado a 6, porque são 6 termos, né? O Q é 5, que é a razão, e lá embaixo 1 menos Q, 1 menos 5. Então, fazendo a conta aí, 5 elevado a 6 dá 15.625,
Então, fazendo a continha em cima e embaixo, deu isso aí. Esse 15.624 negativo dividido por menos 4, né? Dá 3.906, é a soma daqueles 6 termos que a gente falou, né? 1, 5, 25, 125, 625, 3.125. Tá joia? Beleza. Agora vamos para outro exemplo, que é o seguinte. Aqui é dada a soma e a gente quer saber quantos termos tem. Bom, de novo, se a gente quiser pode ir somando até dar aquilo ali, né? O perigo é ter muitos termos, né? Então vamos lá, ó. Vamos usar a fórmula aí da soma. Bom, eu sei que a soma dos n primeiros termos dá 3.280. Então eu vou pôr lá 3.280. O A1 é menos 2. 1 menos a razão elevado a n. A razão é menos 3, né? Dá para ver lá na PG que a razão é menos 3. Então substitui ali. Vamos fazer a continha. 3.280 vezes 4, que é aquele 1 menos 3 lá de baixo. E ali vai ficar menos 2 vezes 1 elevado... Não, menos 2 vezes 1 menos 3 elevado a 6. Tá, então, 3.280 vezes 4 dá 13.120. Vamos dividir isso aí pelo menos 2, que estava multiplicando do lado direito, né? Então, vai ficar menos 6.560, menos 1, né? O menos 1 que estava do lado direito, igual a menos 3 elevado a n. Então, menos 6.561 igual a menos 3 elevado a n. Bom, tirando aí o menos dos dois lados, quer dizer, multiplicando por menos 1, ficamos assim. Bom, como esse n é inteiro, certamente o 6.561 é uma potência de base 3, é 3 elevado a 8. Aí basta a gente fatorar, né? O 6.561. Bom, menos 3 elevado a n igual a 3 elevado a 8. Bom, então quem é esse n? Esse n é o 8, né? Porque apesar das bases não serem iguais, mas o n é 8, porque daí com expoente par, né? Menos 3 elevado a 8, ou 3 elevado a 8 é a mesma coisa, né? Então, se eu colocar ali, ao invés de 3 elevado a 8, eu colocar menos 3 elevado a 8, que dá a mesma coisa, aí a gente conclui que o n é 8. A PG tem 8 termos, beleza? Vamos lá. Agora a gente vai mudar de figura, né? Porque agora a gente vai falar de um negócio chamado série geométrica convergente. Então, convergente. Por que convergente? Que palavra é essa, né? Bom, quando a razão da PG é maior que 1, aí a gente diz que a PG ela diverge, né? Agora, quando a razão está entre 0 e 1, a gente diz que a PG converge. Por quê? Porque você vai multiplicar por um número entre 0 e 1, vai dar cada vez um número menor, né? Então, a gente vai se aproximando de um determinado valor, então ela converge. Quando a PG converge, a gente consegue fazer a soma dos infinitos termos, por incrível que pareça. Então, olha só, vamos pegar a soma dos n primeiros termos de uma PG finita, dá isso aí, né? A gente já tinha essa fórmula. Agora vamos pensar numa coisa, vamos pensar numa razão entre 0 e 1. Bom, e aí vamos pensar no n, o n tendendo a infinito, quer dizer, o n crescendo, ele crescendo bastante, quer dizer, ele ficando suficientemente grande. O que é o n? A quantidade de termos da PG. Então, olha só, se o n vai crescendo bastante, aí o que acontece? Q elevado a n vai se aproximando ou tende a 0, né? Então, pega lá qualquer número entre 0 e 1, vamos pegar 2 terços, por exemplo. Você eleva 2 terços ao quadrado, ao cubo, à quarta, à quinta, cada vez vai dando um resultado mais próximo do zero, né? Então, o Q elevado a n vai tendendo a 0. E aí, a gente vai ter um negócio chamado a soma dos infinitos termos. Eu vou chamar aqui de soma infinita. Isso vai ser o limite da soma do Sn quando n tende a infinito. Então, quando n tende a infinito, o que vai acontecer com aquele q elevado a n? Ele vai se aproximando de 0, então ele fica desprezível ali. E aí a soma infinita vai ficar simplesmente a1 vezes 1, que é a1, sobre 1 menos q. Tá aí, ó. Então, se a PG for
Convergente, a soma é só o A1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos Q, que é a razão. Olha que bacana. Ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar dois exemplos bem parecidos, que é o seguinte. Ó. Esse número 3, determinar a soma dessa PG. Né? Determinar a soma dos infinitos termos dessa PG. Vejam, a gente começa com 5, depois 5 terços, né, que dá 1, alguma coisa, depois 5 nonos, que dá 0,555, e assim vai. Vamos somando, né? Quanto que vai dar essa soma? Bom, vamos usar a fórmula aí. O A1 é 5 e a razão é 1 terço. Então, 5 sobre 1 menos 1 terço, que é 2 terços. Aí, multiplicando 5 por 3 meios, né? Inverte a segunda fração, dá 15 meios. Ou seja, a soma dos infinitos termos dessa PG é 7,5. Olha que coisa doida. É 7,5. Agora vamos ver um outro exemplo bem parecido. Ó. Se ao invés de 1 terço, a razão for 1 quarto, será que vai dar menos que 7,5 essa soma? Olha só. O A1 é 5, 1 menos 1 quarto é 3 quartos, 5 vezes 4, 20, sobre 3, 6,66666, não termina mais, né? Então aqui dá um pouco menos, né? Vamos dar uma olhadinha então? Olha só, aqui a gente tem os dois resultados que a gente obteve, né? Vamos dar uma olhada nessa tabela, olha só. Se a gente tem um termo, a soma é 5, claro, só tem ele. Se a gente tem dois termos, ó, 5 mais 5 terços, porque 5 terços dá 1,6666, né? Então, 5 mais 1,6666 dá 6,666 pontinhos, né? Aí a gente soma a isso mais 5 nonos, que é 0,5555. Aí, então, se a gente tiver esses três termos somados, dá 7,222. Vejam que a soma está se aproximando de 7,5 mesmo, olha lá. Então, se tiver 4 termos, já vai dar 7,4. Se tiver 5, a 7,469. Se tiver 6, 7,489. E aí, se tiver 15, eu pulei aí para o 15, 7,499999995. Então, a soma está se aproximando de 7,5 mesmo, né? Quer dizer, se a gente somar os infinitos termos, aí dá 7,5 mesmo, tá ok? E a outra mesma história, olha lá. 5, 6,25. Por que 6,25? Porque os 5 quartos é 1,25. Então você vai somando isso aí, ó. Olha o que vai dando, 6,6663 pontinhos, né? Então a soma infinita aí dá 6,666 até o infinito, tá joia? Bom, vamos ver um outro exemplo aqui, bem classicão, bem comum, que é descobrir qual é a fração geratriz da dízima periódica tal, né? A gente já aprendeu isso, a gente fazia isso lá no 8º ano, né? A gente usava um artifício lá para descobrir. Agora a gente vai fazer usando PG. Ó, por que a gente vai usar PG? Porque tem uma PG escondida ali, olha só. O 2,77 é o 2 mais quanto? O primeiro dígito depois da vírgula é 7 décimos, o outro é 7 centésimos e assim vai. Então, onde é que está a PG? Não está ali começando no 2, mas começando no 7 décimos. Então tem uma PG infinita e a razão está entre 0 e 1, que é 1 décimo, né? Então dá para saber qual é a soma dela usando a fórmula que a gente viu agora. Então a soma dela vai ser o A1, que é 7 décimos, sobre 1 menos 1 décimo, que é a razão. Então 7 décimos sobre 9 décimos, isso dá 7 nonos. 2 vezes 9 mais 7 dá 25, 25 nonos. E aí se você quiser testar, ó, pega a calculadora, faz lá 25 dividido por 9. Vai aparecer o 2,777 até o infinito, beleza? Quer dizer, até o infinito não vai aparecer. Vai aparecer 2,7, um monte de sets, né? Vai preencher a tela da sua calculadora. Provavelmente o último dígito vai aparecer como 8, né? Vai dar uma arredondada lá. Bom, outro exemplo parecidinho, ó, 13,56262. Notem quando é que começa a aparecer a PG, ali no 62 que é o período, né? Então vamos pensar assim, ó, 13,5 não faz parte da PG. Então 13,5 mais, aí aquele 62 faz, né? Como 62 termina na terceira casa, então é 62 sobre 1000.
Agora notem que o outro não é 62 sobre 10 mil, e sim sobre 100 mil. Ele ganha 2 zeros e não um zero como no exemplo anterior, né? E por quê? Porque no exemplo anterior, o período, que é o 7, tem um algarismo só, e aqui o período, que é 62, tem 2 algarismos, né? Então, a razão que ali no exemplo 5 era 1/10, aqui é 1/100, né? Então vai ser 62 sobre 1000 dividido por 1 menos 1/100. E aí fazendo as continhas, vai dar 135 décimos, que é o 13,5, mais 62 milésimos vezes 100 sobre 99, porque ali ia dar dividido por 99 sobre 100. Né? E aí, fazendo o mínimo múltiplo comum, vai dar isso aí, ó, 13.427 dividido por 990. Então é só dividir aí, tranquilo, que vai dar 13,5626262, tá joia? Gente, valeu, um abração e até a próxima aula.